A partir de agora, nós estamos gravando essa webinar para que ela seja disponibilizada futuramente. Essa webinar ela tem sido feita como iniciativa de várias federadas pelo país inteiro, então temos tido uma audiência bastante significativa e vou passar então a palavra ao professor Jorge, vai me ajudar aqui presidindo essa mesa, o professor Jair Braga, que também da UFRJ. Professor Jorge, fique à vontade. Boa noite a todos. Renato, meu querido amigo, certamente se deve à nossa amizade o convite para estar aqui. E obrigado a todos que também estão assistindo e obrigado especial ao Jair, que hoje à tarde ainda me ajudou nos pormenores finais dessa apresentação. Jair chefia a medicina fetal lá da maternidade escola. Sem mais delongas, eu então compartilhar a tela. Vocês já estão aqui com a tela compartilhada? Sim, já estamos vendo. Tá ótimo. Pronto. Renato, quando me fez o convite, me deixou muito à vontade para escolher um assunto que fosse da minha predileção. E esse assunto já é um assunto muito querido, não é de hoje. Desde que eu trabalhava com o professor Montenegro, talvez a avaliação do bem-estar fetal nesse modelo de insuficiência placentária fosse uma das nossas grandes paixões. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje: crescimento intrauterino restrito e sofrimento fetal crônico. E escolhi, entre as diversas causas de alto risco, aquele modelo de comprometimento fetal e placentário havido na toxemia gravídica. Que é um modelo que nós já temos bem estudado, não é de hoje que estudamos o que se passa do ponto de vista da circulação útero e feto placentária e as repercussões que isso surte no concepto. A toxemia gravídica tem a sua importância enorme, ela segue sendo a maior causa de morbidade e mortalidade materna e fetal, e a mortalidade perinatal acrescida 5 vezes nesse grupo de pacientes. Quando nós temos que identificar causas de alto risco e causas que podem levar a um possível comprometimento do crescimento fetal, tudo começa, obviamente, na anamnese e ao pré-natal, uma oportunidade ímpar que nós temos, pela história, identificarmos fatores que possam estar associados a uma restrição de crescimento intrauterino. Quais sejam mulheres com mais de 40 anos, fumantes de mais de 10 cigarros ao dia, usuárias de cocaína, aquelas que se exercitam vigorosamente, a história de crescimento intrauterino restrito, de natimorto, mãe ou pai que nasceram de baixo peso, hipertensas crônicas, diabéticas com doença vascular, doença renal com hipertensão, síndrome anticorpo antifosfolipídio, e nos comemorativos da gravidez atual, uma ameaça de abortamento inexplicável, um intestino hiperecogênico identificado na ultrassonografia, a pré-eclâmpsia instalada e o baixo ganho de peso materno. São situações que estão correlacionadas com restrição de crescimento intrauterino. As classificações de restrição de crescimento fetal, basicamente,
estão em dois grandes grupos. Aquelas não mediadas pela placenta e as mediadas pela placenta, essas que serão o motivo principal da nossa fala de hoje. Mas entre as não mediadas pela placenta estão as anomalias estruturais e cromossômicas, alterações genéticas, as infecções congênitas e os erros inatos do metabolismo. Na restrição mediada pela placenta, a pré-eclâmpsia, a hipertensão crônica, um diabetes pré-gestacional, notadamente aqueles com comprometimento vascular, a doença vascular materna, trombofilia, doença autoimune, hipoxemia secundária, distúrbios cardíacos, respiratórios e hematológicos. Então, basicamente, são esses os dois grandes grupos como causadores de restrição de crescimento fetal. As anomalias fetais e as infecções congênitas, então, estariam aqui nesse grupo de CIR de origem fetal. E, geralmente, isso compromete o crescimento desde o início da gravidez. Hoje não se dá tanto apreço a essa classificação simétrico ou assimétrico, mas ela não deixa de ter alguma serventia, porque quanto mais precocemente a causa incide, maior a simetria no crescimento fetal. Ele é todo pequeno. E as anomalias, as infecções congênitas, como comprometem desde o início, geralmente é um CIR simétrico. As causas placentárias, a depender de quando elas acontecem, causas placentárias tardias ou placentárias precoces, na verdade, tudo resulta de uma insuficiência útero-placentária, que a depender de quando incide, isso também pode resultar num feto tipicamente assimétrico, com comprometimento maior do crescimento abdominal, ou num feto mais com comprometimento misto, onde tanto cabeça como abdômen estão comprometidos. Eis aqui, nessa tabela, que fará parte da próxima edição do nosso Resende, que é para já estar no prelo, mas por conta da pandemia nós suspendemos um pouco esse processo editorial. Mas o retardo do crescimento precoce e o retardo do crescimento tardio. O desafio no precoce é a conduta. Por quê? Porque a tomada de decisão esbarra, muitas vezes, na extrema prematuridade. Aqui a insuficiência placentária é grave, com alteração notada no Doppler das artérias umbilicais e uma alta associação com pré-eclâmpsia. No início da apresentação, eu falei, escolherei o modelo de pré-eclâmpsia, o modelo mais comumente encontrado aqui nesse comprometimento fetal. Hipóxia grave com adaptação cardiovascular sistêmica e uma alta morbidade e mortalidade. Já no comprometimento tardio, o desafio é o diagnóstico. O diagnóstico não é tão simples, ele não se ampara, como no precoce, na circulação feto-placentária. A prevalência é um pouco maior, a insuficiência placentária é leve, o Doppler de artéria umbilical frequentemente é normal. E não há frequente associação com pré-eclâmpsia. A hipóxia é leve e há uma adaptação cardiovascular central e, felizmente, uma mortalidade mais baixa. Nada pior do que uma perda fetal num bebê que já poderia ter sobrevida em boas condições fora do útero. Felizmente, mais de metade dos bebês que se apresentam pequenos durante o pré-natal são constitucionalmente pequenos. Eles não têm nenhuma doença. As anomalias cromossômicas e as malformações estruturais respondem por 5 a 10%. A pré-eclâmpsia e a hipertensão crônica responde por 20 a 30%. Então, identificar um bebê pequeno não significa necessariamente que ele tenha uma doença atrelada. E o diagnóstico começa no pré-natal com a diminuição da taxa de crescimento do fundo uterino. É um diagnóstico rombo,
é um diagnóstico pouco preciso, é um diagnóstico que deixa falhas, mas nem por isso a medição do fundo uterino, a aferição nas consultas de pré-natal deve deixar de ser feita, deve ser feita rotineiramente. É, no entanto, a ultrassonografia, e notadamente a avaliação da circunferência abdominal, que permite esse diagnóstico com mais precisão. E o ponto de corte que nos chama a atenção é uma circunferência abdominal abaixo do 10º percentil. Há quem use o parâmetro peso, mas a circunferência abdominal talvez seja o parâmetro mais usado nos serviços mundo afora. E toda curva de crescimento, e aqui nessa figura está ilustrada a evolução da circunferência abdominal com o passar das semanas, toda curva de crescimento tem um percentil 50, e os limites de confiabilidade, os limites de segurança, percentil 10 e o percentil 90, que são os mais comumente utilizados. E aqui dou um exemplo de um feto com 26 semanas que teve 150 milímetros de circunferência abdominal. E, por definição, essa circunferência está abaixo do percentil 10, ele nos chama atenção para um crescimento intrauterino restrito. A avaliação feita 2 semanas depois mostrou que, conquanto tenha havido crescimento da circunferência abdominal, ela seguiu abaixo do percentil 10. Isso nos mostra que esse feto provavelmente tem algum problema e merece investigação. E a investigação, ela, volto a dizer, ela é iniciada por uma circunferência abdominal abaixo do 10º percentil. Há que se tentar diferenciar a causa do crescimento intrauterino restrito. Aquelas causas fetais, elas devem ser esmiuçadas através de uma ultrassonografia morfológica, avaliação do volume de líquido amniótico, eventualmente a necessidade de um diagnóstico invasivo, a investigação do cariótipo fetal, ou a confirmação de uma infecção congênita através do PCR no líquido amniótico. Identificado uma causa fetal, uma aneuploidia, um feto sindrômico, um processo infeccioso, está caracterizado o tipo do CIR. Quando não há nenhuma alteração, há que se avaliar também o Doppler, e fundamentalmente o Doppler de artéria umbilical, Doppler de cerebral média. E nas causas placentárias, a regra é encontrar alteração em alguma das circulações, no mínimo na circulação útero-placentária. Estaria então caracterizada a insuficiência placentária. Toda essa avaliação normal, o exame deve ser repetido para que então se possa dizer com mais segurança que aquele bebê é constitucionalmente pequeno, ele não tem nenhuma doença. Essa avaliação, muitas vezes, só é iniciada no 2º trimestre. É uma combinação de parâmetros de biometria fetal, vistas na ultrassonografia, volume de líquido amniótico, Doppler de artéria uterina, Doppler de artéria umbilical, Doppler de artéria cerebral. É isso que vai nos levar ao diagnóstico. E muitas vezes o diagnóstico tardio não é simples. Felizmente, quanto mais tarde é feito o diagnóstico, quanto mais tarde se instala o crescimento intrauterino restrito, melhor o prognóstico, mais fácil a tomada de decisão. E quando se usa só um parâmetro, como por exemplo a artéria umbilical, nós vamos deixar de fazer diagnóstico, principalmente nas formas mais avançadas. Quando nós atrelamos
a artéria umbilical, outros parâmetros, como o Doppler de artéria uterina, a estimativa do peso, enfim, nós vamos ter mais diagnóstico de crescimento intrauterino restrito. E quando o feto está pequeno, a preocupação e o que leva à tomada de decisão de interromper a gravidez não é só o fato dele estar pequeno, eu diria até que muito menos o fato dele estar pequeno e principalmente o fato da gente imaginar que ele esteja mal oxigenado. O exame clássico de avaliação do bem-estar fetal é a cardiotocografia. A cardiotocografia já é utilizada desde a década de 50, provavelmente, e os aparelhos evoluíram um pouco, mas é um exame já tradicional, um clássico da avaliação do bem-estar fetal, que consiste em 2 transdutores, hoje monitoramento fetal externo, um transdutor sensível à pressão, que registra uma eventual contração uterina, e essa avaliação que nós estamos aqui fazendo é fora do trabalho de parto, então esse registro tem mais utilidade em registrar movimentação fetal, e um outro transdutor que vai captar os batimentos cardíacos e registrá-los num papel ou num monitor de computador, numa tela de computador. E o que avalia a cardiotocografia? Ela avalia a integridade do ponto de vista de oxigenação dos centros que interagem e interferem sobre a frequência cardíaca fetal. Se houvesse apenas o estímulo do marca-passo, a frequência cardíaca fetal não teria nenhuma variação. Mas existe uma interação cardioaceleratória e cardioinibitória, e isso confere normalidade, a integridade de oxigenação desses centros que interferem sobre o marca-passo, de forma que a frequência cardíaca fetal ela tem uma variabilidade que já está bem caracterizada com tantos anos desse método em uso. O primeiro parâmetro que se avalia na cardiotocografia é a frequência cardíaca fetal basal. Se nós tivéssemos que traçar uma linha nessa frequência cardíaca, uma linha na média dessa frequência, estaria aqui em 140. E o normal é que ela esteja entre 110 e 160. Quando sustentada por mais de 10 minutos acima de 160, nós dizemos que o feto está taquicárdico, e o mesmo abaixo de 110 por mais de 10 minutos, o feto bradicárdico. Além da frequência cardíaca fetal basal, um parâmetro importante de se avaliar é a oscilação. A oscilação é a variabilidade que tem essa frequência cardíaca fetal, já que, volto a lembrar, existe uma interferência permanente cardioaceleratória, cardioinibitória, sobre o marca-passo cardíaco. Então, a frequência cardíaca fetal de um feto bem oxigenado, ela oscila o tempo todo. Então, a frequência cardíaca fetal, a oscilação, é o delta de variação entre o máximo e mínimo na linha de base. E, normalmente, essa oscilação fica entre 6 e 25 batimentos. Um outro parâmetro indicativo de boa oxigenação é a presença de movimentação fetal. E mais do que isso, sempre que o feto mexe, normalmente há um aumento transitório da sua frequência cardíaca. Nós dizemos que um feto é reativo ou que um traçado é reativo quando há pelo menos 2 acelerações em 20 minutos de exame, e esse exame pode ser estendido até 40 minutos. E chamamos de aceleração uma elevação de pelo menos 15 batimentos que dura pelo menos 15 segundos. Isso é um parâmetro de bem-estar fetal. Em 1998, o tema da minha tese de doutorado foi o emprego da cardiotocografia computadorizada. Parecia um exame obrigatório dali em diante.
Qual não foi a minha surpresa, onde a cardio computadorizada hoje está restrita a alguns poucos centros mundo afora. Tem, no meu entendimento, a cardio computadorizada a vantagem de padronizar os resultados dos exames. Isso é uma vantagem. A outra grande vantagem é avaliar a microoscilação, ou short-term variation, como os autores de língua inglesa preferem chamar. E a short-term variation é um dos parâmetros avaliados pelo computador, e ela seria de praticamente impossível interpretação no olho nu. Uma short-term variation normal seria, no entendimento da grande maioria dos serviços, o melhor parâmetro a ser procurado na cardiotocografia como indicativo precoce de um comprometimento fetal. Mas como essa não é a regra dos serviços, e na maternidade escola, onde possivelmente aqui no Brasil fomos os pioneiros de cardio computadorizada, nós já não usamos esse exame. Não sei onde está o programa, já provavelmente rodava num sistema operacional obsoleto e nos valemos ainda da interpretação visual da tocografia. O perfil biofísico é um outro método bastante antigo. Foi idealizado pelo grupo do Manning nessa publicação de 1980. Quer dizer, lá se vão 40 anos desse método sendo utilizado na nossa prática clínica. E qual era o objetivo do Manning? Era dar para o clínico, para o obstetra clínico, um subsídio de fácil interpretação. Uma nota que ele está acostumado a ver. Uma nota que varia de 0 a 10. Não tem nota ímpar, mas tem número par. Tem 2, 4, 6, 8 e 10. E todo mundo, desde o aluno de graduação, de colégio, qual é a nota boa? 10. Outra nota boa, par, 8. Ok, 8 ou 10, muito bom. Nota 6. Nota 6 merece reavaliar. Nota 4, 2 ou 0. São notas ruins. Esse feto está reprovado. E como é que é composta essa nota? Parâmetros que ditam a reatividade da frequência cardíaca fetal avaliada pela cardiotocografia. Parâmetros vistos na ultrassonografia que avaliam uma boa integridade de oxigenação em centros que respondem pela presença da movimentação respiratória fetal, pela presença de movimentos do feto e presença de tono no feto. Todos esses são marcadores agudos do perfil biofísico fetal. À medida que se alteram os níveis de oxigênio, esses parâmetros provavelmente vão se alterar também numa hierarquia que eu já lhes direi. E o volume de líquido amniótico entra aí porque ele é um marcador crônico da insuficiência placentária. Numa hierarquia de comprometimento, quanto mais tardiamente esses centros vão sendo amadurecidos na embriogênese, mais precocemente eles são acometidos pela hipóxia, de tal sorte que primeiro altera a cardiotocografia, para depois o feto perder os movimentos respiratórios e, por último, perder seu tono e a movimentação. São os centros mais resistentes à baixa de oxigênio. Isso já foi demonstrado por Vince Lels e seu grupo na década de 80. A movimentação respiratória fetal é um outro marcador agudo e é um marcador fácil de ser avaliado por ultrassonografia. Movimentos de alternância de gangorra entre tórax e abdômen. É fácil ver que o feto tem movimentação respiratória. Mas volto a dizer, se a cardiotocografia estiver normal, a não ser que o feto tenha perdido essa aula de hoje, ele vai ter movimento respiratório
e possivelmente terá o seu tono e a sua movimentação preservados. Quer dizer, primeiro altera a cardiotocografia para depois alterar o movimento respiratório e, por último, alterar a movimentação fetal e tono. E por que o volume de líquido amniótico entra de gaiato nessa avaliação? Não é de gaiato. O volume de líquido amniótico, ele muito bem retrata o que se passa cronicamente na insuficiência placentária. Acompanha o crescimento intrauterino restrito uma menor produção de urina e líquido pulmonar, que resulta numa oligodramia. Isso também contribui para as compressões de cordão umbilical, que agrava, piorando as trocas feto-placentárias. Mas se o feto hoje tem uma diminuição da sua oxigenação e começa a redistribuir a sua circulação, diminuindo a produção de urina e de líquido pulmonar por conta do fenômeno da centralização, não é hoje que o líquido amniótico diminui. E por isso a gente diz que é um marcador crônico de insuficiência placentária. E como avaliar volume de líquido amniótico? No olhômetro, na experiência do sonografista, e possivelmente aqui nos assistindo, tem diversos sonografistas experientes que só num passar de transdutor pela barriga já vão dizer: esse líquido está normal, esse líquido está reduzido. Mas nem todos têm essa capacidade, de tal maneira que já se propôs muita coisa para avaliar volume de líquido amniótico. Índice de líquido amniótico foi por muito tempo utilizado, e hoje, até pela simplicidade que tem e por ter uma boa correlação com comprometimento fetal, a gente usa o maior bolsão de líquido amniótico. E esse maior bolsão deve ter pelo menos 2 centímetros. Um bolsão que tem entre 1 e 2 é uma diminuição de líquido amniótico, e um bolsão que mede menos do que 1 centímetro é uma oligodramia acentuada. Ainda naqueles parâmetros que compõem o perfil biofísico fetal, e volto a salientar que na hierarquia ele possivelmente é o último parâmetro a se mostrar comprometido, alterado, é o que mais resiste à baixa de oxigênio. No entanto, a identificação da movimentação fetal é muito importante pela gestante, principalmente no baixo risco. As mulheres sem fator de risco, elas devem ser alertadas no pré-natal para o significado da movimentação fetal. Isso a partir de pelo menos 26 semanas de gestação, não antes disso. E que ela faça uma contagem diária da movimentação fetal. Se suspeitar da diminuição de volume de movimentação fetal, que ela tenha em mente que o feto, em 2 horas, tem que mexer pelo menos 6 vezes. As mulheres com fator de risco, elas devem realmente já passar a contar diariamente os movimentos fetais. Isso, gente, é tão simples, é um método absolutamente sem custo. Basta ela ter um relógio e ver que em 2 horas o bebê tem que ter mexido 6 vezes. Quando não há alteração nesse padrão de movimentação fetal, no baixo risco, supostamente não haveria necessidade de investigação complementar. No entanto, se há uma diminuição da movimentação fetal, seja no alto ou no baixo risco, estarão indicados, então, os exames de avaliação do bem-estar fetal. Mas a grande vedete nesse modelo que nós escolhemos para ilustrar a insuficiência placentária é o Doppler. E o Carreira, quando aqui esteve no feto 92, e lá se vão quase 30 anos desse evento, foi um evento realizado ali no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, me lembro como se fosse hoje. O Carreira trouxe esse novo jargão, perfil hemodinâmico fetal. Já se fazia, naquela ocasião, a avaliação da circulação feto-placentária, o Doppler das artérias umbilicais, o Doppler das cerebrais médias para avaliar a circulação cerebral fetal e o Doppler venoso. Mas o Carreira diz,
nós temos que avaliar tudo isso e vamos apelidar essa avaliação de perfil hemodinâmico fetal. E sem me deter muito nessa explicação, qualquer Doppler arterial vai nos dar uma onda que tem basicamente esses três componentes. Primeiramente, eu gostaria de salientar que no eixo vertical está representada velocidade de circulação, velocidade de fluxo, e no eixo horizontal, o tempo decorrido. Aqui nós temos representado um ciclo cardíaco. O que faz o sangue ter a sua velocidade aumentada numa artéria, pode ser a artéria da mãe, do feto, do papagaio, enfim, qualquer ser vivo que tenha um vaso arterial, o que empurra o sangue e faz com que ele ganhe velocidade é a sístole cardíaca. Ainda na fase sistólica, a velocidade começa a cair, a depender da complacência vascular. É a capacidade que tem a parede do vaso se distender. Isso diminui a velocidade de fluxo naquele território. Amortece o empurrão dado pela sístole ventricular. E depois é a resistência periférica que vai ditar se o sangue perde mais ou menos velocidade na fase que não há mais a sístole cardíaca, na fase de diástole cardíaca. Quanto maior for a resistência periférica, menos velocidade a gente tem na diástole. Quando a gente tenta extrapolar esse modelo para a circulação fetoplacentária, que se faz através das artérias umbilicais, que estão aqui ilustradas em azul, já que são vasos que levam sangue pobre em oxigênio do feto para a placenta, essas artérias umbilicais, quando chegam na placenta, elas vão se ramificando para formar o sistema viloso terminal. E essas ramificações que permitem que aumente a superfície de trocas, porque aqui chega também o sangue que está vindo do lado materno, que vem pelas artérias uterinas, artérias arqueadas, radiais, espiraladas, e esse sangue embebe as arteríolas do sistema viloso terminal. Isso é o chamado espaço interviloso. Nesse modelo que a gente escolheu de insuficiência placentária, onde a origem inicial é uma alteração nessa circulação uteroplacentária, porque a placentação não foi capaz de remodelar as artérias espiraladas, então a qualidade de sangue no espaço interviloso é pobre, é ruim. E, consequentemente, há uma obstrução desse sistema viloso terminal, seja por deposição de fibrina, seja por vasoconstrição desses vasos. Isso faz com que aumente a resistência da circulação fetoplacentária. E nós temos, como quando estudamos o Doppler das artérias umbilicais, basicamente 4 tipos de onda. Uma onda com diástole presente, exuberante, uma onda com diástole reduzida, uma onda onde não se identifica o fluxo durante a diástole, ou pior do que essa, aquela chamada diástole reversa, onde a velocidade é negativa. Isso significa que no momento que o coração do feto relaxa, esse sangue que deveria estar indo para a placenta, ele volta pela artéria, que é um vaso que estaria levando sangue para a placenta. Então, tem uma circulação reversa nesse vaso. Exemplificando, uma artéria umbilical normal, com diástole presente, uma diástole zero e uma diástole reversa. E o que isso significa? Esses australianos, Thompson e Trudinger, em 1990, demonstraram no modelo matemático que até 50% de obstrução do sistema viloso terminal não há alteração no Doppler. A diástole desaparece com pelo menos 80%, 90% de obstrução dessa árvore vilosa terminal.
dirão os pesquistas. Esse exame não é bom. Só detecta alteração com 50% de placenta alterada. Dirão os otimistas, a placenta é formidável, tolera até 50% de obstrução sem alteração no Doppler. Fato é que o desaparecimento da diástole, lembrem vocês, se associa a uma obstrução de pelo menos 80% dessa árvore vilosa terminal. Se nós tivéssemos que comparar, e anatomicamente o desenho até faz lembrar, seria aí um pulmão. Será que um adulto com 20% de pulmão funcionando conseguiria fazer as trocas adequadamente? Possivelmente não. E aí, à medida que se instala essa insuficiência placentária, o feto lança mão de mecanismos defensivos. E um dos mais conhecidos e bastante honestados nesse modelo de comprometimento é a redistribuição do fluxo sanguíneo, privilegiando circulação em cérebro, coração e suprarrenais. À medida que ele faz uma vasodilatação nesses territórios nobres, ele consegue, numa fase inicial, pelo menos, manter normais os níveis de oxigenação, em detrimento de outros territórios que têm a sua circulação diminuída, vasoconstrição na circulação renal, pulmonar, intestinal, pele e musculatura. E essa avaliação pelo Doppler da artéria umbilical em comparação com a artéria cerebral média nos permite dizer que está havendo o fenômeno da centralização. E quanto já falamos de centralização? Nesse slide, eu homenageei o professor Montenegro. Esse slide era um pôster na entrada, no saguão ali da maternidade escola. Centralização fetal. Quando o fluxo sanguíneo cerebral é maior do que o fluxo sanguíneo placentário. Relação cérebro-placentária alterada. Quer dizer, nós temos uma vasodilatação na circulação cerebral, surge uma diástole exuberante na cerebral e uma diminuição da diástole pelo aumento da resistência na circulação feto-placentária. Uma artéria cerebral média, e aqui o polígono de Willis, em situações normais, ela tem uma alta resistência. Quando o feto abre essa circulação cerebral, surge uma diástole exuberante. E o Doppler venoso? O Doppler venoso é de extrema valia, porque ele está associado à função cardíaca fetal, oxigenação no miocárdio fetal. E os dois vasos mais usados, veia umbilical e duto venoso, eu diria duto venoso e veia umbilical. O duto venoso é aquele segmento curto e estreito por onde parte do sangue que vem do cordão umbilical, pela veia umbilical, passa antes de chegar no átrio direito. E quando tem uma disfunção cardíaca, não importa o território venoso que está sendo estudado, nós costumamos ter uma regurgitação. Então, chega menos sangue ao átrio direito, chega sangue com mais dificuldade. Se percebe nas alterações mais evidentes do duto venoso, onde o ponto que corresponde à sístole atrial fica com velocidade zero, sinal que não está indo em direção ao átrio direito, ou, eventualmente, reversa, enquanto que o normal é um ponto que corresponde à sístole atrial, ainda com fluxo em direção ao coração. A veia umbilical é um vaso muito fácil de se avaliar. A veia umbilical, normalmente, o feto não tem movimentação respiratória, é um fluxo contínuo, e a pulsação da veia umbilical já traduz uma insuficiência cardíaca. Na restrição de crescimento fetal precoce, aquela iniciada no segundo trimestre, nós temos como origem, nesse modelo placentário, um aumento da resistência na circulação útero-placentária. Então, alteração no Doppler das artérias uterinas.
esse feto começa a redistribuir o sangue. Então, a gente já vê uma alteração na relação cérebro-placentária. Alteração importante no Doppler da artéria umbilical, que depois evolui para diástole zero e diástole reversa. Abre a cerebral até que isso passa a ficar abaixo do percentil 5. A resistência cerebral fica bem diminuída. Altera-se o istmo, a circulação do istmo aórtico. Por fim, altera-se o duto venoso, altera-se a cardiotocografia, inicialmente nos parâmetros vistos pela cardio computadorizada, altera-se o perfil biofísico fetal e surgem as desacelerações tardias na cardiotocografia. Vejam que esses primeiros marcadores são marcadores que nos permitem uma tomada de decisão sem afogadilho. São marcadores que nos alertam para a alteração, mas que não há uma necessidade de tomada de decisão imediata, enquanto que esses outros são marcadores agudos, marcadores que possivelmente antecedem uma injúria grave e a morte fetal. Tardiamente, a história é um pouquinho diferente. O CIR instalado mais tardiamente, ele também se vale, possivelmente, de uma alteração de circulação útero-placentária. Essa é a base de tudo. Mas aqui a gente chama atenção para o fenômeno da centralização. Uma relação cérebro-placentária alterada, alteração cerebral alterada. Os nossos protocolos não têm se baseado em istmo aórtico. Hoje, até depois, na discussão, talvez o Jair possa se manifestar. Na maternidade escola, não temos usado isso como parâmetro. E, por fim, surgem as desacelerações na cardiotocografia. Tomada de decisão. Tomada de decisão numa gravidez com mais de 34 semanas é fácil. A sobrevida, mesmo nos centros que não são providos de grande estrutura, é uma sobrevida alta. Já tomar uma decisão numa gravidez com 26 semanas de gestação é uma tomada de decisão bastante difícil. Essa publicação de Gratakos, de 2014, passou desde então a nortear as tomadas de decisão. As tomadas de decisão baseadas nos 4 principais estágios de comprometimento fetal, de restrição de crescimento fetal. Começando pelo mais grave, com alteração notada no duto venoso, com um ponto que corresponde à sístole atrial zero reversa, avaliado o feto com intervalo de 12 horas, confirmado 12 horas depois, alteração na cardiotocografia, seja na cardio computadorizada ou surgimento das desacelerações. Isso nos leva a considerar a interrupção da gravidez a partir de 26 semanas, certamente após uma boa conversa com o casal, porque o prognóstico para esses bebês tão pequenos não é ótimo. No estágio 3, caracterizado por uma alteração do índice pulsátil do duto venoso ou uma artéria umbilical que tem um componente reverso ou zero, que persiste numa avaliação 12 horas depois, vai se considerar uma interrupção a partir de 30 semanas. Artéria umbilical com diástole zero, alteração no istmo aórtico, também avaliado 12 horas depois, a considerar a interrupção a partir de 34 semanas. Em qualquer um desses 3 primeiros cenários, a interrupção é pela via alta.
o grau de insuficiência placentária já é tamanho que um trabalho de parto só vai onerar e dificultar ainda mais aquelas trocas que não estão boas. Já um feto que tem um peso estimado abaixo do percentil 3, que tem uma alteração na relação cérebro-placentária, que tem uma alteração no Doppler da cerebral, que tem uma alteração na circulação das artérias uterinas. Não há por que essa gravidez passar de 37 semanas. Mas nesse cenário, nós preferimos induzir o parto. E se nada disso, nada desses parâmetros é encontrado, aquele é um bebê pequeno para a idade gestacional e não há por que antecipar o parto. Essa gravidez esse parto será induzido uma vez que a gravidez atinge pelo menos 40 semanas. Essa tabela, aqui traduzida, já está parte do capítulo da próxima edição do nosso livro. A classificação pelo tipo, pelo estágio, a correlação fisiopatológica, o que leva ao critério diagnóstico, a necessidade de monitoração fetal e a via de parto. Então, no estágio 1, baixo peso acentuado ou insuficiência placentária leve, com esses parâmetros, um ou mais deles comprometidos, a monitoração é semanal e o parto, a partir de 37 semanas, como disse, induzido ou, eventualmente, cesáreo. Na insuficiência placentária grave, caracterizada pela artéria umbilical com diástole 0, avaliação pelo menos 2 vezes por semana e considerar, a partir de 34 semanas, a via alta. Baixa suspeita de acidose, artéria umbilical com diástole reversa. O PI do duto venoso acima de 1. Avaliação diária ou, no máximo, dia sim, dia não. E considerar a interrupção a partir de 30 semanas pela cesárea. Na alta suspeita de acidose fetal, caracterizada por um PI do duto venoso acima de 1,5, um duto venoso com onda A 0 ou reversa, ou surgimento de desacelerações da frequência cardíaca fetal vistas na cardiotocografia. Repetir o exame com 12 horas e considerar a interrupção a partir de uma idade gestacional tão tenra como a 25ª semana. Não é simples essa tomada de decisão. Estão aqui todos os contatos, essa aula está numa nuvem, onde eu costumo colocar todas as minhas aulas. Quem quiser um contato posterior, meu WhatsApp, e-mail, Instagram. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Vou encerrar o compartilhamento da tela. E volto à imagem com vocês. Imagem e som. Jorge, nós temos uma audiência muito seleta. Então, eu queria pedir para... eu vou chamar aqui, convidar para entrar na mesa conosco, o professor Francisco Mauad, que eu acho que pode contribuir. E também, só para que a gente tenha uma representatividade de outros estados, o professor Roberto Noia, lá de Santa Catarina. Que alegria também, Roberto Noia. Tivemos semana passada uma sessão, né? E hoje novamente. Que bom. Essa é uma das coisas boas da vida virtual, é a gente ver os amigos com tanta facilidade, ainda que não possa abraçar. Que alegria, Mauad, te ver aqui. A alegria é toda minha, Jorge. E parabéns ao Renato por ter escolhido esse tema maravilhoso, né? Eu gostaria de, só em termos de informação, nós temos uma tese aqui com o istmo aórtico
e mostrou, Jorge, que não há reprodutibilidade. Inclusive, nós comentamos isso já com o Figueiredo e o Catacross, né? E eles, inclusive, estão tirando do programa deles o istmo aórtico. Ele é um método que nós temos uma variável intra-interobservador, que foi a tese de mestrado do Vitor. Então, naquele programa do Catacross, nós temos evitado isso, né? E eu gostaria que você abordasse um pouco a relação cérebro-placentária. Umbilico-placentária, centralização, a gente entende, mas é interessante a relação cérebro-placentária, que é o que Figueiredo e Catacross têm batido, e eles têm uma experiência muito grande. Eu acho interessante, porque ele espelha muito bem a aquisição de crescimento tardia. Só um comentário, mas sua apresentação foi maravilhosa. É um tema importante, você trouxe à lembrança as coisas importantíssimas, né? Eu trabalhei com cardiotoco desde 1970, né? E, olha, foi ótimo, viu? Parabéns, Jorge, parabéns, Renato. Pedro, você é um querido, um carinhoso, e só tenho a agradecer as tuas palavras. E você viveu toda essa trajetória. E lembro certamente, quando começamos com o Doppler, o entusiasmo que o Montenegro tinha, e essa era uma característica dele, quer dizer, via uma novidade, aquilo virava verdade absoluta, até prova em contrário, até que ele lesse uma nova coisa e fizesse uma nova tese para comprovar. E a centralização, quantos fetos foram interrompidos pela presença da centralização? Quer dizer, bastava a resistência estar diferente, quer dizer, estar maior na umbilical do que na cerebral, já era motivo para uma tomada de decisão. E certamente muitas gestações foram antecipadas à toa, muitos partos foram antecipados à toa. E hoje, conversando aí com o Jair, agora à tarde, enquanto montávamos a aula, e Jair, acho que deu certo essa nossa montagem, e foi bom porque a gente revisou o capítulo, e que estava fluxogramas. Não há como eu dar uma aula sem lembrar o Montenegro, quer dizer, o fluxograma, para ser simpático, você tem que olhar e entender. Olhar e não sair daquele labirinto é porque está ruim. Então, a gente vai refazer, felizmente há tempo, para refazer esses fluxogramas. Mauad, só tenho a te agradecer e fico feliz que você tenha essa opinião, porque hoje, na conversa com o Jair, ele falou, não, a gente não está fazendo esse istmo porque é confuso e difícil de fazer e tudo, e não está na nossa rotina. Renato, não sei, o Noia também, estou vendo o Pedro Pires aí, não está sem imagem, mas que alegria ter você aqui também, Pedro. A vivência de vocês nesses parâmetros, que são parâmetros mais finos, quer dizer, como também a veia umbilical é simpérrimo, mas é talvez um pouco tardio, né? Bom, eu estou aqui mais secretariando, vou deixar para os outros palestrantes, para os outros convidados se manifestarem. Acho que o Roberto e o Pedro podem se manifestar aí sobre isso. Oi, de novo. O Pedro que vai falar, Pedro? Pode falar, Noia. Prazer te ver. Você é mais velho, né? Você é mais velho. Pode falar. Não espalha. Vai em frente, Noia, vai em frente. Não, eu queria parabenizar o professor Jorge, né? O professor Mauad, o Jair, o Renato também. E eu queria frisar algumas coisas, né, que o Jorge falou, o professor Jorge falou. Uma das coisas que eu acho muito importante é a diferenciação entre o CIUR e o pequeno constitucional. E queria também frisar que o acompanhamento, a curva de crescimento é muito importante. Então, tem pacientes, tem médicos que faz exame num local e aí viu que o bebê é pequeno, aí ela vai para outro local para ver se ele é pequeno ou não.
Quer dizer, um exame isolado pouco representa para a gente. Eu acho que o importante é a gente ter a curva de crescimento. Estou acompanhando um caso agora que, sem a curva de crescimento, você não chegaria a uma conclusão. Algum tempo atrás, eu recebi um caso aqui em Florianópolis, que a paciente veio lá de outra cidade menor. E quando eu fui fazer o exame, eu falei, isso é um feto acondroplásico. E ela veio um ciúr, como um ciúr. Quer dizer, não tinha o comemorativo de oligodramia, de alteração de uterina, de alteração de umbilical. Então, tem que se levar em conta todos esses parâmetros para você seguir na classificação do ciúr ou não, né? Esse feto que eu estou acompanhando, o Doppler é absolutamente normal. É até um caso diferente. Eu botei na rede fetal, que é um bebê que tem um CA normal, cabeça e os ossos longos abaixo do percentil 2. E isso começou a alterar depois de 28 semanas. Já fiz tudo quanto é que é de infecção, nada, né? A história é que a família tem esse tipo de desenvolvimento. Ela mesmo, segundo ela, foi assim também. Está com 37 semanas, eu estou esperando nascer para ver o que vai ser. Já fiz uma ressonância, ela tinha uma ressonância em um ultrassom cerebral com hiperecogenicidade periventricular, pensei numa infecção, mas não tem nada de sorologia. E é o que o Jorge falou também, né? Esse feto não leu o livro, né? Então eu estou sem saber ainda o que é, né? Eu vou esperar nascer para poder investigar melhor. Mas, de qualquer forma, parabéns, Jorge, parabéns, Renato, e o Jair também, que está aí. Obrigado. Olá, Renato. Parabéns aí por essa iniciativa. É um prazer aí estar dividindo aqui com o nosso querido Mauad, nosso decano, né? O Jair, com o Noia. E Jorge, como é bom falar aquilo que a gente tem entusiasmo, né? Você transpira, né? Você inspira o que você está falando para a gente. Muito bom. E você fez uma observação muito interessante quando você fez um pouco do histórico do Doppler. O Doppler em obstetrícia, naquele entusiasmo que nós tínhamos no início, fomos muito iatrogênicos. E toda essa sequência que você mostra aí, a sequência adaptativa, o Doppler hoje, ele é, como você alertou muito bem, ele é muito mais para proteger o feto e procurar motivos para deixá-lo mais tempo intraútero, né? E às vezes as pessoas se perguntam, puxa, mas você está fazendo uma conduta de monitorizar uma hemodinâmica fetal quando você vai ganhar pouquíssimo tempo, mas o pouquíssimo tempo que se ganha se pesa muito, né, no final do resultado perinatal, porque o impacto maior que nós temos em termos de perinatologia é, sem dúvida, a prematuridade. Esse é o maior nível de evidência em termos de impacto perinatal. E essa sequência que você mostra, você fala tão bem dela, e você explica de uma forma tão clara, é bom que alerta as pessoas para que a gente utilize o Doppler a favor do feto. Muito obrigado por essa oportunidade dessa sua aula. E siga assim com esse entusiasmo, entusiasmando a todos nós. É um prazer revê-lo, viu? Mesmo que à distância. A alegria minha revê-lo. Acho que tem muito tempo que a gente não se via. E muito obrigado pelo seu carinho, pelas tuas palavras. E tá entre amigos, a coisa boa é essa, que todo mundo tá aí te alentando. E nada melhor do que uma palavra carinhosa nesses momentos tão difíceis que a gente está vivendo. Verdade. Queria, Renato, se me permite, depois ouvir dos outros. O Mauad já falou, mas do Jair também um pouco essa questão do istmo aórtico. Fala, Mauad. Eu queria dizer o seguinte, Jorge, todo mundo coloca, nós temos visto nos congressos a apresentação dessa conduta do grupo de Barcelona, né? Eu acho que precisa dizer que tem que ter uma segunda opinião, tem que ter um ponto de referência. Tirar um feto de 30 semanas, eu moro no interior, Ribeirão Preto é uma cidade especial.
Mas eu tenho medo de falar isso quando você anda ao longo do Brasil e colocar uma conduta dessa, que é uma conduta num centro de Barcelona que tem todo o respaldo em neonatologia, né? Que não tem o Brasil. Então, acho que deveria a gente fortalecer que essas condutas são condutas que são válidas em centros que tenham um bom berçário, uma boa neonatologia. O Brasil, aí é complicado nós colocarmos, se não abordar bem dentro desse aspecto, porque tenho certeza, Jorginho, que a sua apresentação foi brilhante, mas quando você dá uma apresentação dessa que o Brasil inteiro está assistindo, tirar um feto de 30 semanas no Brasil não é qualquer lugar que ele saia vivo. Não estou falando morbidade, né? Falar de 34 semanas, o berçário aguenta as coisas, né? Então, eu acho que como a gente tem uma vivência muito grande com vários colegas de várias partes do Brasil e até da América Latina, a gente vê que a conduta de Barcelona, que é realmente muito boa para um serviço que tem um serviço de neonatologia adequado. Tirar um feto com 26 semanas, em muitos lugares aqui no Brasil, é aborto. Só um comentário que eu acharia interessante, de nunca deixar de ter uma referência de um outro centro, porque nós temos que começar a trocar para um lugar, né? Quando tem um problema, por exemplo, com o produtor Renato, que está com essa linda menina do lado, tem um problema de gemelar, nós temos que pedir auxílio para ele, não há dúvida, né? Mas a sua apresentação foi maravilhosa. Fico feliz de ver o Pedrinho, o Noel, o Jair, turma. Hoje eu tenho um aniversário, mas eu queria assistir sua aula. Tá? Um grande abraço a todos e parabéns pela apresentação. Muito obrigado, você tem toda a razão. Eu acho realmente perigoso a gente propor uma tomada de decisão e gestações de centros super desenvolvidos não há essa capacidade de bom prognóstico, não há mágica, né? Jair, você que chefia a nossa medicina fetal lá na maternidade escola, hoje eu te perguntei qual é a idade que te tranquiliza. Então você diz aí publicamente, enfim, estamos num centro que eu julgo de excelência. Primeiro, a presença ilustre da Alice aqui na sala. Parabéns, Renato, está linda demais, né? E antes de comentar a parte técnica, professor Jorge, eu queria dizer que eu me sinto muito honrado por estar entre professores. Roberto Noia foi mestrando quando eu era interno na maternidade escola, professor Renato, professor Jorge e professor Mauad, todos foram meus professores, e o Pedro Pires, a gente acompanha o trabalho dele, né? Então, muito obrigado, é uma honra e é uma grande responsabilidade estar entre tantos nomes importantes no cenário da medicina fetal brasileira. E outra coisa legal, né? Nesse parabéns, Renato, pela iniciativa de estar juntando as sociedades, e tem gente do Brasil inteiro vendo a gente. Já vi vários amigos ali na listinha. No que diz respeito, professor Jorge, à sua apresentação, praticamente nada para a gente falar. A gente discutiu muito lá hoje e sua apresentação só mostra que ela está up to date com a modernidade da evolução da medicina fetal e da ciência, nada diferente do que a gente faz junto lá na maternidade escola e aplica nos nossos bebês. E fora da maternidade escola também. A gente, em casos excepcionais, avalia o isquio aórtico, como o professor Mauad bem ressaltou, a reprodutibilidade é difícil, então a gente avalia naqueles fetos muito prematuros, na verdade, em que a gente quer postergar alguns dias para ganhar tempo, e aí a gente fica em cima do muro, principalmente, por exemplo, quando a gente tem alguma outra condição que pode estar associada ao comprometimento do ducto venoso, se é, por exemplo, uma insuficiência tricúspide, a gente fica na dúvida, e isso vai falsear o nosso resultado de ducto alterado, e aí a gente pode postergar um pouquinho essa gestação. É uma coisa que a gente realmente é um caso isolado ou outro, e o que o professor Mauad bem disse, né, em relação à idade gestacional, se a gente for nos grotões, no interior do Brasil, se tirar um paciente com 26 semanas, com 50% de sobrevida, onde não tem óxido nítrico, onde não tem prostin, ele está fadado à morte. Então, frequentemente,
como o professor Jorge mencionou em relação à idade gestacional, a partir de 23 semanas na maternidade escola, é um corte que a gente leva. Agora, se a paciente vem para a gente, por exemplo, com uma diástole zero ou um ducto já alterado, com 24 para 25 semanas, a gente discute muito isso na maternidade escola com o paciente, para ele entender que existem outras complicações. Porque o meu discurso para o paciente é sempre assim, olha, é muito fácil para a gente interromper a sua gestação, pegar um bebê de meio quilo e entregar para o pediatra. O problema da obstetrícia está resolvido, mas o problema do bebê não está resolvido. Então, o paciente entende que quando a gente fala que esses bebês têm sangramento na cabeça, têm enterocolite, têm broncoplasia, e ele morre muito também e fica sequelado, ele entende que não, tem que tirar, porque senão ele vai morrer. E, eventualmente, a gente não tira, e, eventualmente, eles morrem mesmo, porque isso estava conversado. Então, essa conversa com a família ela é fundamental, principalmente quando você está numa cidade onde não há condições. Você vai tirar e entregar um bebê que vai morrer e pronto. Basicamente, era isso que eu tinha para dizer. A sua apresentação está brilhante, está excelente, super atualizada. A gente passou um tempo hoje à tarde discutindo, isso foi muito bom, a gente só cresce. Breve o capítulo do livro vai estar com essas modernidades aí da medicina fetal. E professor Renato, professor Zé Paulo, que está na sala aí agora também, foi meu professor, muito bem-vindo, muito obrigado, uma honra muito grande estar entre os senhores. Parabéns a todos. Valeu, Jair. Obrigado. Que bacana também ver o Zé Paulo aí. Zé Paulo mandou uma pergunta, ele leu um artigo que não foi Covid, agora na pandemia, conseguiu ler um troço não Covid, formidável. Fala aí, Zé Paulo, dessa tua novidade aí. Eu acho importante que tudo que foi falado aqui, e a gente também teve a oportunidade de ver lá o início do Doppler, deixa a gente muito satisfeito, que a gente, além de estar falando para o Brasil inteiro, a gente tem que estar adaptando a cada lugar desse país. Com certeza, os recursos que a gente tem lá no Instituto Fernandes Figueira, por exemplo, são muito superiores ao que a gente encontra na maioria das maternidades, infelizmente, do nosso país. Mas um dado interessante é que eu gostaria de trazer para acrescentar aos senhores. Pedro, prazer enorme te rever, viu, Pedro? A Zika continua firme. Jorge, saiu agora, em abril, uma meta-análise no British Journal, mostrando que, a princípio, a centralização avaliada pela CPR não traria nenhum auxílio na condução de bebês. E aí os meus residentes trouxeram um artigo para a gente discutir lá no hospital e eu tomei um susto com aquilo, né? Às vezes a gente precisa ler o artigo inteiro para a gente trazer uma contribuição para a turma mais nova que está assistindo a gente. Esse artigo ele falava era uma meta-análise com mais de 17 centros, com população geral. Então, nessa solução que eles acharam da meta-análise, eles não encontraram uma associação. Mas quando a gente fala em CIR especificamente, sem dúvida nenhuma, a gente não pode esquecer o Bhaskar, com todo respeito ao Gratacose e aos modelos que o Jorge apresentou aqui agora, perfeito, né? Esse conhecimento adquirido nesses últimos 20, 30 anos, ele não pode de maneira alguma ser colocado, descartado, porque aparece uma meta-análise com uma proposta. A pergunta dessa meta-análise, ela não se ajusta à questão do CIR e a gente tem que procurar passar isso para a garotada, porque realmente daqui a pouco vão dizer assim, não serve mais para nada. E não é verdade. A gente demorou muito tempo para construir esse modelo que você, Jorge, apresentou tão bem agora, o resumo ficou excelente. Jair, Pedro, Roberto, Renato. E eu fiquei muito preocupado, porque quando sai um artigo desse numa revista conceituada como é o British Journal, ele também tem muito impacto para essa geração que está vindo nesse período de formação. Queria só deixar essa contribuição e congratular vocês pela apresentação, que foi realmente excelente. Boa, chega, Zé Paulo. Eu acho que artéria umbilical é espetacular, quer dizer, eu acho que principalmente nas restrições precoces. Tardiamente, quer dizer, umbilical, eu acho que a gente pode se machucar porque ela pouco vai alterar. E aí vai ter que olhar para a cerebral. Se vai olhar a cerebral isolado, ou se vai olhar a relação cérebro-placentária, a tendência tem sido olhar a relação cérebro-placentária, que parece que altera antes da cerebral propriamente dita.
De toda forma, uma tomada de decisão numa gravidez já avançada não me parece tão problemática. E nas formas mais precoces, possivelmente você vai ter alteração de umbilical precocemente, né? Uma coisa que eu fico satisfeito de ver é que, nesse modelo que a gente escolheu aqui, apesar de não ser indicativo para a tomada de decisão, mas tem sempre uma alteração na circulação uteroplacentária. Quer dizer, nesse modelo obstrutivo, você tem uma artéria uterina comprometida. Então, deixar de olhar a uterina como foi uma prova, a uterina não serve para nada, serve para, no mínimo, identificar se tem uma insuficiência placentária dessa origem ou não. Eu acho que dificilmente a gente vai encontrar isso tudo com uma uterina normal, né? Então, quer dizer, a uterina de segundo trimestre, a meu ver, segue tendo a sua serventia. Bem, eu queria só fazer algumas colocações, até estou acompanhando aqui no bate-papo. Uma das coisas assim, que o Roberto colocou aí, que o Jorge falou um pouco também, esses fetos que não leem o livro, a gente precisa considerar a possibilidade de cromossomopatia associada, porque são modelos que a gente estudou muito pouco, né? Então, na realidade, nós que não chegamos ainda ao conhecimento sobre como eles se comportam. Em relação ao istmo aórtico, Jorge, que você havia nos provocado, eu considero que, como todo mundo que milita aí na medicina fetal, a gente precisa saber fazê-lo, mas ele tem assim uma aplicabilidade muito pequena. Para ser sincero, eu só vi uma aplicabilidade que foi muito interessante, mas espero não ver novamente, que foi algo meio trágico, em que o feto havia feito uma trombose de carótidas. Então, ele alterou o istmo aórtico e a gente... Obviamente que esse diagnóstico foi retrospectivo, né, porque ninguém entendeu o motivo do sofrimento fetal, e o istmo aórtico ajudou a montar o raciocínio, mas obviamente foi retrospectivo. Portanto, eu acho que a gente tem que voltar à fórmula que nós aprendemos com o professor Montenegro mesmo, que é avaliar cerebral, umbilical e artéria uterina, mas ter o conhecimento do feto como um paciente e saber usar as ferramentas dentro de cada uma das possibilidades que nós estamos investigando. Perfeito, Renato. Noia está querendo fazer uma colocação. Prazer também, Zé Paulo, falar com você. Até vou procurar esse artigo que você falou. Mas os cursos do Gratacós eu praticamente acho que assisti todos, eu e o Evaldo. A gente ia lá para Barcelona para assistir as palestras deles. E pelo que eu entendi, a serventia da relação cérebro-placentária, ela era para o CIURD tardio, né? E ele se baseava muito, não na questão de mortalidade, mas de morbidade a longo prazo. Ele via que esses fetos que tinham alteração de CPR, eles tinham um handicap pior dos bebês a longo prazo, né? Então, é por isso que ele colocava isso, e até porque o ducto venoso nesses fetos tardios de CIUR, ele já não serve tanto, né? Então, ele se baseia mais no CPR para indicar a interrupção. Provavelmente, por isso, que não tenha tanta... seja tão diferente do que o umbilical, né? Mas ele se baseava mais nos resultados da infância, primeira infância, mais tarde, que ele via que esses bebês que tinham alteração de CPR, em que você já não tem mais preocupação com a sobrevida do bebê, ele vai viver, mas a questão é o desenvolvimento neurológico a longo prazo. Então, ele batia muito nessa tecla de usar o CPR para isso, né? Foi o que eu entendi das palestras dele. Então, quer dizer, esse artigo, vou até dar uma lida para ver se eles fazem essa avaliação a longo prazo, né? Se esses bebês eles vão acabar se desenvolvendo bem
ou não. Tá? Era esse que eu queria falar. Um prazer, Zé, falar Uau. contigo. Vou ter que falar contigo, hein, cara? Tá bom. Posso só completar uma coisa, Renato? Pode? Só para deixar claro, a ciência, na minha opinião, e eu tive a oportunidade de conversar com o professor Montenegro, ela vem num crescente. E é claro que novas descobertas estão sempre aparecendo, mas a questão toda é que as pessoas que têm, principalmente os residentes, têm que estar muito preocupados com o que eles trazem para a gente e a gente tem que dar uma resposta para eles. Senão, a impressão que dá quando você passa o olho no abstract do artigo é que o CPR não serve para mais nada, e não é verdade. O Jorge colocou muito bem, todos nós aqui já comentamos sobre isso. O que a gente precisa é fazer com que os meninos leiam os artigos e que a gente consiga continuar nesse crescente. Eu me lembro muito do Bhaskar, os trabalhos dele são fantásticos. E aí o Gratacosta deu uma forma mais, vamos dizer assim, didática, né? Mas os conceitos não mudaram nos últimos 20 anos. A gente fica muito feliz. E eu gostaria de deixar isso aqui de público só para dizer isso. A gente tem que continuar nessa toada, porque cada vez mais a gente aprende mais sobre esses fetos sem dúvida, a gente vai poder ajudar mais as famílias. Hoje se fala muito da questão do pós-parto e do longo termo, né? O Bhaskar já lembrava disso. Eu gosto muito do Bhaskar e aprendi a gostar do Gratacosta pelo tipo de didática que ele tem. E é nesse caminho que a gente tem que seguir. Obrigado. Bem, nós já estamos nos encaminhando para o final. Eu queria aproveitar a oportunidade para convidar vocês para a nossa próxima webinar, da próxima quarta-feira. Vai ser um assunto mais light. O professor Serapião vai conversar conosco sobre sexologia no tempo da Covid. Ele sempre fala muito bem, vai ser um prazer se vocês puderem estar conosco. Vou passar então a palavra para o professor Jorge, para as considerações finais e agradecer mais uma vez a presença e a participação de todos. Renato, só tenho a agradecer a você, aos colegas que estão aqui compondo essa galeria de notáveis que fizeram os comentários e a toda essa plateia, essa audiência que com a pletora de lives e webinars e tudo está aqui nos prestigiando. Muito obrigado a todos, estou absolutamente à disposição naqueles endereços que lhes mostrei e espero que em breve possamos estar juntos de verdade. Tudo de bom. Uma boa noite a todos.